Hoje com o pastor Joseph Prince. Posso ouvir um amém? Então este princípio aqui, escute. Eu quero que você aprenda sobre por que Jesus veio. Ele veio, não só para demonstrar o seu poder e a sua glória. Ele demonstrou tudo isso já no Antigo Testamento. Deus tirou os filhos de Israel com mão poderosa e os levou até o Mar Vermelho. Deus destruiu todos os seus inimigos. E Deus guiava Israel com a coluna de fogo, à noite os protegendo da noite fria, e também uma nuvem durante o dia para proteger do sol escaldante do deserto. Deus deu maná para eles todo dia, demonstrou seu poder e abriu também o Rio Jordão. Deus é um Deus de poder, sim! Mas se Deus só fizesse isso, não o reconheceriam como Deus de amor. E não só isso, queria sacrificar a si mesmo por seu povo. Essa parte foi revelada quando Cristo veio, como homem. Posso ouvir um amém, igreja? Quando ele veio como homem, ele demonstrou para nós que ele não tinha mais nenhum poder, não. Ele veio tomar o nosso lugar. Tem um lindo salmo que Jesus mesmo citou. E tem muitos salmos que são messiânicos e eles são citados no Novo Testamento. E tem um em João 15, 25. E o contexto de João 15, você sabe, o capítulo 15 de João, que é o cenário quando ele teve a Santa Ceia com os discípulos, foi a última ceia, a noite antes do seu sofrimento. Ok? Então, aqui são palavras de Jesus, e ele falou assim, mas para que, porque os judeus o odiavam, porque os fariseus e os religiosos, ele veio trazendo bênçãos do céu, mas eles o rejeitaram, o Senhor. E ele disse, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. De onde isso foi tirado? Onde está este verso? E aqui ele falou da lei. Quero falar algo e agora é o melhor momento. Quando você vê a palavra lei, não são só os 10 mandamentos. Quando diz não estáis sob a lei, não estamos sob os 10 mandamentos. Porque o contexto ali é muito claro. Porque em Romanos 7, nos fala que eu não conheceria a lascívia se a lei não dissesse, não cobiçarás, são os 10 mandamentos. E diz no mesmo contexto, estáis mortos para a lei, os 10 mandamentos. Mas a lei também é os 5 primeiros livros de Moisés. Ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei também é o livro dos Salmos. Os Salmos também são reconhecidos como lei. Na verdade, lei quer dizer instrução. Torá. Amém? Odiaram-me sem causa. Está falando dos Salmos. Vamos ver isso nos Salmos. Certo, Salmo 69. Aqueles que me odeiam sem causa. Foi o que Jesus falou. Ele citou isso aqui. Me odeiam sem causa. Viu isso? Mas vamos ler uma outra parte. Então, restituí o que não furtei. O Senhor Jesus, primeiramente, é um salmo messiânico. Mas olha a última parte, restituir o que não furtei. Ou seja, Jesus não roubou de ninguém, Jesus não enganou ninguém, Jesus não errou com ninguém, nunca mentiu para ninguém, mas ele tomou o nosso lugar, como alguém que fez algo errado. Não só isso, Jesus seria agora o culpado, o responsável, ou seja, ele tomou o lugar do agressor. Restituiu o que não furtei. Pensando nisso, voltemos a Levítico 6. Ok? Nós somos aqueles que erraram, vamos ver os primeiros versos. Quem é aquele que restaura o valor total e acrescenta a quinta parte? Você acha que pode pagar o valor total? Escute, olha, vamos dizer que naqueles dias a vaca estava morta e o homem era pobre. Vamos dizer que ele tinha que pagar em dinheiro em termos de compensação. Como faria isso? Deus mostrou para o homem que ele não pode. A ideia principal da lei, até mesmo em Levítico, é para apontar para Jesus, e eu tenho prova para isso. No caminho de Emaús, o jeito que Jesus falou com os dois era explicar as coisas sobre ele na lei, nos profetas, coisas concernentes a si mesmo. Ele não falou dos profetas, ele falou dos profetas depois no cenáculo, mas começando por Moisés, que cobre Levítico, os 5 primeiros livros. Ele deve ter falado da oferta da expiação, e quando ele chegou ali, no caminho de Emaús, talvez disse, você acha que você que tem que pagar, certo? Você consegue? É sobre o Messias pagando. Restituiu o que não furtei, ou seja, você pecou. E pecaram também contra você.
Os dois, escute bem, os dois lucram. Porque Jesus tomou o lugar daquele que feriu, que fez algo errado, e Jesus restaura para você que foi enganado. Você acha que o seu chefe não reconheceu o seu trabalho e agora você está triste? Não fique assim. Você ganhou 120% por causa da sua posição. Alguém não sabe disso e foi enganado? Você foi enganado? Você está num lugar de maior bênção do que a pessoa que não foi enganada. A Bíblia não é maravilhosa? Ou seja, o Senhor Jesus disse: restituí o que não furtei. Na cruz, o que ele fez foi se tornar a oferta da expiação, o Acham, e restituiu para você que foi enganado, que foi prejudicado, roubado. Talvez o seu marido te traiu, seja o que for, e você acha que perdeu. Todo mundo acha que perdeu, o mundo inteiro pensa que perdeu porque não tem ideia do conceito da oferta da expiação. E nós somos abençoados porque sabemos que se eu sofri isso, devo pular de alegria. Se o mundo fala mal de você e te persegue, você está na posição de receber 120%. Isso vem do Senhor, que é o meu Salvador, o Carneiro sem defeito, que foi sacrificado na cruz. O que tem que fazer? Vamos dizer que você pecou, certo? E você se ajoelha no seu quarto. Eu só estou ilustrando, então você não precisa se ajoelhar, sabe? E nem feche os olhos se está dirigindo. Mas fale com Deus. O mais importante é o coração. Não é o estado do seu corpo, mas sim do seu coração. Você vai ao Senhor e diz: Pai, e toda vez que você peca, o diabo vem, ou a consciência fala: espere coisas ruins de agora em diante. Espere que a sua filha vai ficar doente. Espere que de agora em diante Deus não vai te abençoar, nem no seu trabalho. Espere pela vergonha, espere por este mal. Você não tem que falar nada disso. E talvez nem venha em palavras, porque o acusador, para ter sucesso, não entra em detalhes. Ele só acusa, acusa, acusa. E por isso, como pais, não devemos falar aos filhos: você não tem cuidado. E ele não sabe o que é isso, mas diga a ele: quando fizer isso, seja específico. Certo? Você não deve fazer assim. Isso está errado. Não teve cuidado com esta pergunta. Mas você foi bem no restante. Seja específico. Mas o diabo não é específico. Ele vem para você e diz: você não sabe nada, você só deve esperar por momentos ruins, por dias maus que virão. Está ouvindo, igreja? O que fazer nessa hora, igreja? Você tem que ir ao Pai. Eu vou ilustrar agora. Você vai ao Pai e diz: Pai, eu fiz algo errado. E quantos aqui não querem errar? Eu disse: você não quer errar, mas você erra. Ok, eu errei, Pai. E tem essa sensação de que algo errado vai acontecer com a minha família, algo errado vai acontecer comigo, algo errado vai acontecer com a minha empresa, algo errado. E você fica falando disso, que faz parte da natureza, da consciência que o homem tem. Uma medonha expectativa do mal. Então você ora: Pai, você faz assim: Pai, eu te apresento Cristo como minha expiação. E porque Cristo é a minha expiação, Cristo restaurou para ti mais glória, mais honra, mais louvor do que eu roubei por causa do meu pecado. Sabia que Deus lucrou com o que Cristo fez? Nunca os anjos adoraram a Deus e nunca Deus recebeu uma maior colheita de glória e de adoração como recebeu quando Cristo nos resgatou. Porque antes disso ele era o Criador. Ele nunca teve essa glória, essa adoração do homem como Redentor. Ele era Senhor, mas não era o Salvador dos homens. Mas agora colheu uma grande glória dos campos da redenção, por causa de Cristo. E você diz: Pai, Cristo, eu apresento a ti
por aquele pecado que cometi. Foi terrível, Pai. Eu apresento Cristo a Ti como minha oferta de expiação. E porque Cristo é minha oferta de expiação, primeiramente a honra de Deus deve ser restaurada, certo? E você tem que saber que oramos por razões egoístas, mas é bom. E eu só estou falando do que eu faço, certo? Para você fazer também. Pai, obrigado porque Cristo restaurou primeiramente a Deus, não o homem. Viu que naquela oferta, o carneiro era para Deus primeiro. Sua glória deve ser honrada. Amém? A justiça de Deus mantida. Amém? Quando Deus é glorificado, o homem é abençoado. Você diz, Pai, eu te agradeço porque Cristo é a minha oferta de expiação pelo que eu fiz. Tu sabes o que eu fiz e porque Cristo é a minha oferta de expiação por causa deste fato, eu te agradeço porque Cristo restituiu a ti 120% mais. Eu gosto de usar 120% porque está lá. 120% você entende que é mais do que o bastante? De glória e adoração do que aquilo que eu roubei pelo meu pecado. E não só isso. Cristo restaurou a mim porque ele restituiu aquilo que ele não furtou. Ele tomou o lugar que era meu. Ele tomou o lugar daquele que cometeu o erro. O que quer dizer que agora ele restitui a mim. Você se lembra? Ele se tornou o meu pecado e eu me tornei sua justiça. Então é como se ele tivesse errado e ele não errou, mas por causa do jeito que Deus planejou isso, eu sou a sua justiça e ele restitui a mim 120% mais do que eu perdi. Se o diabo gritar para você, você perdeu a sua cura naquela área do seu corpo, você está pedindo para Deus, mas você pecou. Pai, eu te agradeço porque Cristo restaurou para mim 120% mais de cura para a minha perna. Agora você tem 120% mais. Uau! Amém! Amém! E o diabo diz, você vai morrer antes do tempo, e você diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai restaurar para mim 120% mais de vida. 120% mais. Porque ele é a minha oferta de expiação. E estamos crendo em Deus por 120. 120 anos? Vamos lá. E o diabo diz, você é burro. Cristo restaurou para mim 120% de inteligência. E o diabo diz, você vai ficar velho rapidamente por causa do pecado. Lembra de quando o pregador falou que você peca e fica mais velho? Isso é verdade. Diga, Cristo restaurou para mim 120% mais de renovação da mocidade. Como das águias. Não é isso, igreja? Vou destruir sua família. Cristo restituiu para mim 120% mais de bem-estar familiar e de bênçãos. Por causa do seu pecado, seus filhos vão sofrer. Cristo restaurou para os meus filhos 120% mais de saúde, de longevidade e favor. Isso causa uma reviravolta e glorifica aquele, o Redentor. Amém? Isso não é lindo? Isso não é lindo, igreja? Agora você entende e quero que você entre agora no meu mundo. E eu estava falando para a menina que prepara os versos. É importante para eles, como eu fiz da última vez, verem a minha Bíblia. Eu estudo sempre na mesma versão, certo? Ok, vou te mostrar a minha Bíblia, certo? E às vezes é muito fácil de ler a Bíblia, tem muita coisa moderna por aí. E às vezes você não honra a sua Bíblia e você acha que eu tenho uma outra Bíblia. Não, a minha Bíblia é igual à sua. E se você ver o que eu vou te mostrar agora, você vai ver o contexto. Ouvimos alguns dizerem o tempo todo, quando ouvem a mensagem da graça, o seguinte, que devemos pecar para que a graça abunde, vamos continuar no pecado, para que a graça transborde. Ouvimos isso o tempo todo e eles não sabem o porquê Paulo fez essa pergunta. Paulo não disse que ele fazia essa pergunta, mas que era acusado com essa pergunta. Vou te mostrar agora, Romanos 5:6. Olha, ali está o meu lindo dedo, o polegar. Olha o capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E esta é a versão que eu sempre uso quando leio a Bíblia. Eu amo esta versão. Ok? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum, é uma impossibilidade. Alguém me corrige se eu estiver errado. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, parece que ele disse, hey, você já está morto. Ou seja, não parece que ele está falando que não podemos pecar com as nossas ações? Com pensamentos ou palavras? Não fala disso. Está falando do estado que você está.
Você não pode viver em pecado mais. Não está mais no pecado, você agora está em Cristo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o contexto agora. Porque o apóstolo Paulo foi acusado de dizer que devemos viver no pecado para que a graça abunde. E esta acusação também é a acusação que as pessoas levantam contra mim, sabe? Você vai ver isso na internet, em alguns lugares por aí, me acusam disso. Mas raramente você vai ver essas pessoas que acusam. E agora eu recebo 120% porque me qualifico para isso, porque eles me acusaram. Certo? Amém? Quando você tem essa revelação, você vai ficar procurando alguém para te acusar. Vai em frente. Sabe, eu quero 120% mais, então alguém faça algo errado. Você entendeu? E eu te mostrei só a primeira parte. Se você está pecando, Cristo tomou seu lugar. E você toma o lugar dele de justiça. Agora ele restaura. Mas e aquela pessoa que errou? Alguém errou com você. Errou com você, certo? Você foi acusado. Eles levantaram acusações contra você, ou até te enganaram, tomaram seu dinheiro, certo? Você foi enganado. A pessoa normal, a pessoa do mundo vai ficar irada, amargurada, se sentir mal, até envenenada. Mas um filho de Deus faz isso. A mesma coisa agora, não foi você que pecou. Não foi você, mas sim alguém que pecou contra você. A oferta de expiação ainda é necessária. Pai, me enganaram, Pai, mas eu não vou lutar contra isso, mas vou confiar em Ti. Porque Cristo é minha oferta de expiação. Cristo disse que vai restituir aquilo que não roubou. Eu perdi uma vaca. Obrigado, Pai, porque Cristo vai me restituir 120% mais de vacas. 120% é só uma expressão porque é uma linguagem bíblica. Você vai receber mais. Certo? Em Êxodo 22, se alguém roubar boi ou ovelha e o degolar, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. É melhor perder, sabe? Imagina alguém que foi roubado de uma vaca naqueles dias, certo? E ele recebe 5 bois de volta. Ele deita na sua cama à noite e diz, Marta. E a Marta diz, sim, querido, os dois com 70 anos. E ele diz assim, aquela vaca estava morrendo. Eu achei que ia morrer antes de nós. Me alegro que fomos roubados. Agora temos 5 bois novos. Você entendeu? Olha, se o pecado não tivesse acontecido, mas escute muito bem isso, o pastor Prince é contra o pecado. O pastor Prince odeia o pecado. Já viu o pecado destruir famílias, trazer tristeza grande para os filhos que não entendem o comportamento dos seus pais. Já vi dor nos corações que deviam ter alegria nessa idade. O pecado é mau. Mas, o que Deus está dizendo aqui? Deus está sempre em paz. Deus sempre vê tudo no estágio final. No final de tudo, ele vê tudo funcionando de acordo com a sua vontade. E aquela cortina negra que veio quando Adão pecou. O que Adão pensaria de Deus? Se o pecado não existisse, o que ele pensaria de Deus? Deus é um Deus de ordens, não coma dessa árvore. O Senhor, Deus seria o seu Senhor. Imagina Adão agora depois do pecado, chorando, gemendo, tremendo. E uma mão o toca e o veste com peles de animais. O que ele pensa de Deus agora? Ele olha, Deus, contra quem ele pecou, é o que agora providencia a cobertura. Peles de animais quer dizer que Deus foi o primeiro a matar animais. O sangue foi derramado e o homem foi coberto. O pensamento dele agora não é que Deus é um executor que dá ordens, mas é agora um salvador. Quem ama para ele. Deus podia acabar com ele, mas o vestiu. Ele estava tremendo, Deus o cobriu. Qual seria a glória de Jesus? A Bíblia diz, o coroe com muitas coroas. A Bíblia diz no Apocalipse que ele tem muitas coroas, mas ele teria a coroa da redenção na sua cabeça? Sim, aquela coroa de Criador ele tinha, mas ele teria a coroa da redenção se o pecado não existisse?
Conheceríamos Deus como o Pai e ele nos chamaria de filhos se o pecado não existisse? Adão foi criado. Deus é o Criador, mas não se revelou como o Pai para Adão, mas depois do seu pecado. Como a graça de Deus se manifestaria se o homem não pecasse? Se o pecado nunca tivesse existido. Então Deus odeia o pecado, mas olha, Deus usa esta cortina negra, tal qual um bom artista, uma tela negra do pecado para nela desenhar os seus propósitos da graça e amor. Amém? Quando você, irmã, sai para comprar um anel de diamante, geralmente coloca numa caixa de veludo preto, azul, algo assim. Aquela cor que eles falam que é mais escura ainda, sabe? Para o diamante brilhar mais. Não colocam num tecido que brilha, certo? E a graça de Deus foi magnificada nesta tela tão escura do pecado. Olha, Deus odeia o pecado e Deus não pode ignorar o pecado. Não pode. Deus não podia menosprezar o pecado. Não podia. Ainda não pode. O que ele não podia desprezar, o que ele não podia ignorar, ele pôde perdoar. E assim ele lida com o pecado, ele perdoa. E fez assim, através de Jesus Cristo, como o nosso Salvador, quando morreu por nós na cruz. E depois ressuscitou dos mortos. Aleluia! Adore-o agora, igreja. Você não tem vontade de adorá-lo? Então, se alguém te enganou, você diz: Pai, eu coloco Cristo diante de ti como minha oferta de expiação e te agradeço, Pai, porque me enganaram. Então eu qualifico como aqueles que foram prejudicados naquela lei de Levítico. Eu te agradeço, Pai, porque Cristo restaura aquilo que ele não roubou. E eu te agradeço porque não virá daquela pessoa, não virá dela, mas virá de uma outra fonte, de uma fonte que Deus vai levantar, de um outro canal que Deus vai usar. E você diz: muito obrigado porque eu recebo 120%. De dinheiro, alguma coisa desse tipo, ou então de um favor. Se foi vergonha, você vai receber a honra, seja o que for, 120% do Senhor eu recebo de tudo isso.